Para quem não me conhece, meu nome é Aldemir, sou acupunturista, terapeuta e eu ajudo profissionais da área de saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E como toda quarta-feira, 8h30 da noite, nós temos aqui uma série de lives, estamos na série de lives agora, falando sobre cada sistema IN. Já falamos do fígado, coração, baço, pâncreas, e hoje estamos falando do pulmão, já é a segunda live do pulmão, que possivelmente a gente tem uma terceira live do pulmão, Bernardo, porque é muito material, Maravilha. É para muito depois a conteúdo, gente né? fechar isso, para depois a gente fechar com o rim, né? O pulmão tem uma série de funções, tem uma série de padrões que a gente vai falar aqui. Os padrões, quando eu falo de padrões, são as patologias dele, as funções são as partes fisiológicas dele, a parte fisiológica dele funcionando, o que não dá, e quando ele entra em desarmonia, quais são as patologias? Então, são os padrões que ele apresentam aí. Então, é nisso que nós vamos falar hoje. A A live aqui live, para né? vocês, aqui tentando esclarecer as dúvidas, ver a base do agulhamento na dor. Isso tudo, gente, porque essas lives começaram porque as dúvidas, as pessoas começaram a ter, né? Quem não conhece o método, quem não conhece a acupuntura, então a gente está passando aqui um pouco da base teórica, né? Da acupuntura, da onde nós tiramos o agulhamento na dor. O agulhamento na Saber dor, como funciona, né? isso, exatamente, o agulhamento ornador. Um recorte, é um atalho para a acupuntura, onde a gente apresenta os melhores pontos para tirar dor osteomuscular do paciente. São os melhores pontos, aqueles pontos que dão resultado. Eu vou passar aqui rapidinho, Bernardo, o que a gente já teve das funções e padrões que nós já te falamos aqui do pulmão, e hoje vou falar das funções do pulmão. Vou falar aqui rapidinho, né? Algumas ainda não está liberado lá no YouTube, todas as aulas vão passar lá para o YouTube depois. O pulmão ele é responsável por governar o ki e a respiração, controlar os meridianos e os vasos sanguíneos, controla a dispersão e a descendência, né, da energética, controlar a pele e os pelos corpóreos, né, os pelos do corpo, regula a passagem das águas, a gente vai falar muito bem aqui, o pulmão muito importante para drenar, né? Abre-se no nariz e abriga a alma corpórea. Nós já falamos sobre a alma corpórea, Alma corpórea. algumas lives aqui, nós já falamos já sobre isso, que são os espíritos dentro da medicina chinesa, vai estar lá no YouTube, é só ir lá e pegar. E os padrões, né, as patologias, né, os desequilíbrios que nós temos no pulmão. Nós temos a deficiência do no pulmão, que foi abordada na aula anterior, a deficiência do yin do pulmão, que foi também já abordado na aula anterior, tem a secura do pulmão, que também foi já abordado na aula anterior, e hoje vamos falar mais três, tá? Vamos falar de invasão do pulmão pelo vento frio, invasão do pulmão pelo vento calor, invasão do pulmão pelo vento água, né? E uma próxima live a gente vai falar sobre fleuma, umidade obstruindo o pulmão, fleuma, calor obstruindo o pulmão e fleuma, fluidos obstruindo o pulmão. Você vê que o pulmão tem muito Muita fleuma, coisa, né? umidade, é muita coisa, e isso é muito importante a gente saber sobre cada um deles aqui. Maravilha. Eu vou falar aqui rapidinho sobre uma das funções do pulmão, porque hoje eu vou falar sobre uma das patologias do pulmão, que é invasão do pulmão de vento-água. Quando tem muita umidade do pulmão, a pessoa fica com muito edema, e o pulmão ele é importante nessa função, né, disso que é regular a passagem das águas. Bem, gente, como é que funciona isso? O pulmão ele recebe lá os fluidos já refinados do baço, o baço ele é responsável pela umidade e o pulmão ele é responsável pela secura, né? Tem essa característica de cada um. É como fosse uma névoa. Ele fica ali é,
responsável por isso, ele pulveriza toda a pele. O pulmão ele é responsável pela umidificação na pele, né? Se ele não tá fazendo com que a passagem das águas flua, quer dizer, o Chega, né, ponto da até onde isso, a gente sai da onde? Pelo suor e pela urina. Se a gente não urinar, não fizer isso, o pessoal que trabalha com a drenagem linfática sabe muito, muito bem disso, que coloca lá tudo para sair na urina, que isso é importante. Então, já fiz eu tenho uns pontos aqui, umas dicas de pontos, tem um rios aqui no meu Instagram falando sobre pontos para drenar, e eles estão aqui hoje também, não estão todos, né, que são pontos específicos para isso, né, porque você incha o olho, incha a face, quando você fica com algum tipo de resfriado. Então, o pulmão ele direciona os fluidos corpóreos para descer em direção à bexiga, em direção ao rim, em para ser direção à bexiga, excretado. para ser isso, exatamente, jogar no lixo. Então, ou senão ele pela pele, né? Que ele vaporiza, vai pela pele, a gente transpira, o suor seca, ele seca porque ele vaporiza, ele não fica aqui na gente, né? A gente fica até na nossa roupa, mas tem essa função. Ele estando normal, a micção vai estar normal, né? Vai estar fluida, se não, a gente Abundante, vai clara. urinar pouco, né? E vai ter essa retenção urinária. Se os líquidos não estão sendo eliminados nem pelo suor, nem pela urina, ele vai se acumular ali na musculatura, na pele, né, sob a pele ali. Então, essa é a importância dessa função do pulmão, que é regular a passagem das águas, dispersar a água, envia toda a água em descendência aí para a bexiga. Certo? Maravilha. Então, percebeu alteração na pele, tem pulmão envolvido. Exatamente, exatamente. É isso aí, a gente vai ver que tudo é muito combinado. Essa semana passada, essa semana, né, eu atendi um paciente que ele foi lá por um motivo e acabou, no meio da consulta, ele fala algumas coisas. Ele tem a mesma idade que eu, basicamente a mesma idade, só que ele tem muito mais cabelos brancos do que eu, deficiência de rim. Ele tem um problema ósseo já há muito tempo, deficiência de rim, e ele estava com a dormência na parte interna da coxa, ali na área do meridiano do rim. Ele estava como se fosse uma queimação, uma dormência. Aí eu coloquei os pontos, eu atendi ele na sexta e atendi ele na segunda. Né? Aí na segunda-feira ele falou, não, tem sexta-feira eu não senti mais. Aí eu expliquei, né, o porquê. Eu coloquei pontos do rim para poder fluir ali, porque isso tinha acontecido logo depois dele ter tomado uma pancada no quadril, na parte óssea do quadril, que ele ficou meio que mancando, né? Teve ali uma pequena fissura no osso, né, que é responsável pelo rim, né, mais ou menos na mesma altura do rim, então ele tem todo esse contexto, né, aí ele, caramba, isso tá tudo junto. Então, o, o pulmão é o responsável pelo suor e pela urina, tá legal? Não é somente o rim, né, o pulmão, ele é responsável por esse fluxo, então por isso que é importante a gente trabalhar o pulmão. E hoje eu vou falar um deles, né? Porque eu vou falar da invasão do pulmão pelo vento-água. Vai ser o último que eu vou falar aqui hoje e vai ter várias dicas de pontos aqui para variar. Legal? Sim, sim. Esse órgão tão importante que trabalha aí no nosso organismo, deixar tudo equilibrado. Exatamente. Nas aulas passadas eu falei sobre deficiência do pulmão, deficiência do pulmão e secura no pulmão. E hoje nós vamos falar sobre outras patologias do pulmão, que a gente chama de patologia de excesso,
Então, a grande maioria aqui a gente vai colocar agulhas no método de sedação, então, de pelo menos 20 minutos aí em cada ponto. Tá legal? Se o pessoal aí tiver, fala aí para mim se vocês conheciam essas funções do pulmão, sabia que o pulmão, que é o responsável pela transpiração, se ele é responsável por isso, aquela pessoa que tem excesso de transpiração, aquelas que têm uma sudorese muito grande, né, que tanto no pé quanto na mão, né, que não é Tem só isso, não pessoas que só você o vai pulmão, apertar a mão, tá lá como se tivesse aquela mão. lavado a mão. Exatamente, exatamente. Muitos terapeutas confundem isso com o baço, porque o baço ele é responsável pela umidade, mas não. Pode ser alguma patologia do baço também, algumas disfunções do baço, mas tem que olhar e olhar principalmente pelo meridiano do pulmão, dentro do elemento metal. Então você tem que trabalhar isso também, porque ele é que é o responsável por regular a passagem das águas. Ó, vamos lá, o primeiro Vamos padrão, lá. a primeira patologia, invasão do pulmão por vento frio. Gente, o que é isso? É basicamente um resfriado, uma gripe. Tá legal? Quando isso acontece? Por exposição ao frio, né? E vento. O vento frio, né? Durante algum tempo. Quer dizer, durante algum tempo. Se a pessoa já tiver uma profissão, já tiver ali o quilo do pulmão, já tiver um Tá pouco fraco. mais fraco, ele vai pegar um resfriado. Eu, por exemplo, quase não me resfrio, raramente eu me resfrio. Raro, é muito raro, né? Eu para não dizer quase nunca, né? Tenho outras patologias, claro, mas frio nunca, porque eu tenho o conhecimento também para saber como a gente tem que se cuidar, né? Mesmo assim, de vez em quando a gente toma uma rasteira. Né? E como o paciente chega no consultório? Normalmente ele não vai falar que Aldemir, Com Bernardo, invasão do vento Kátia, eu estou frio. com invasão de vento frio aqui por ter ficado muito tempo pegando um vento frio, né? Aí Aquele tive essa ar-condicionado invasão, aí estou batendo gripado, ali. ar-condicionado batendo. A Tempo gente pensa que é virou, só frente o tempo fria. virou, frente fria, ar-condicionado pegando em cima. Então, você pode acontecer isso. Pode ter o famoso golpe de vento, né, que é aquele torcicolo aqui, aí já é outra patologia, está mais ligada ao fígado, e tem essa outra aqui com invasão do vento frio. Né? Então, a pessoa começa a falar que ela está com calafrio, estou espirrando muito, tô tossindo, tô com a secreção, tô com a coriza clara, né? Ela pode apresentar febre também, muito friorenta, dor de cabeça na base da cabeça, né, com a característica de pressão alta, mas se não for pressão, possivelmente seja esses sintomas que o paciente vai relatar para você. Então, aí o que a gente faz? A gente pergunta, né? Para saber, ficou Quando é que muito tempo aconteceu? exposto ao vento, ao frio, ar-condicionado batendo, assim, saiu de um lugar assim quente para um lugar frio, né? Teve Entrou no isso, metrô gelada. exatamente. Aí a pessoa vai lá e fala, confirma a sua suspeita, tá legal? Então, deixa eu me ajeitar aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que expulsar o frio, jogar o frio para fora. Tem que ativar As as defesas. funções, né, as defesas, a descendência, a dispersão do pulmão. Ele é responsável por isso, pela descendência da energia e a dispersão da energia ruim. Ele é responsável por isso. E liberar o exterior, para esse jogar fora esse espirro, ou se tiver febre, ou não. Então, é isso que você tem que fazer. E como a gente faz isso, tá? Olha só, gente. Característica. Quedinha aí para vocês pensarem. É vento frio. Vento
frio. O que que a gente tem que utilizar nisso? Sem dica, tá, Bernardo? Quero ver que o pessoal aí tá sabendo com esse raciocínio aí o que que tem que usar. Mão, agulha, o que que a gente usa? Fala aí. Tem alguém fala que tá. Ah, tá. Moxa, isso aí. Poxa, Acertou se é na frio, moxa. taca calor. Tudo bem que a Roberta é meio suspeita, né? Que ela adora uma moxa, né? Adora uma Uhum. moxa. É calor, calor. Mas o calor pode ser por vários tipos de radiações, né? Dentro da acupuntura é a moxa, tá? Senão você falando só calor aí para o pessoal, quem está Pode ser na uma bolsa fisioterapia, vai quente, querer botar uma bolsa quente, uma infravermelho, luz né? infravermelha. Vai fazer alguma coisa lá. Calor pode ser até uma Tiger gera calor, uma massagem gera calor, mas nesse caso específico, a moxa. E eu vou falar os pontos aqui top para você colocar a moxa, para numa sessão, uma sessão, você expulsar esse fator patogênico, expulsar o vento frio. Vamos lá. Paciente em decúbito ventral, barriguinha para baixo, nós vamos colocar primeiro ponto B13, que é um ponto bom aí para o pulmão, ele é um ponto de assentimento para o pulmão, né? Esse ponto vai ficar 10 minutinhos, tá? É o único. Todos os outros eles vão ficar mais tempo, tá? Vão ficar até 20 minutos. Vamos colocar o B12, que é um ponto bom para dispersar o vento. VG16 também, que é ponto bom para dispersar o vento. E também, caso você consiga, senão você pode colocar depois com o paciente em decúbito ventral, dorsal, desculpa. No P7 é importante o P7, é importante o IG4. Mas se você conseguir colocar o paciente isso em decúbito também ventral, fica melhor, fica mais fácil. Agora a moxa entra onde? Moxa no B12 fundamental, a moxa no B12. No B13 também. Se você conseguir colocar no VG16, que ele é um pouquinho mais de cima, Sem também queimar o legal. cabelo? Sem queimar o cabelo. Se tiver o cabelo baixinho ali, ou você pode colocar fazer com moxa bastão, com bastante cuidado ali na região, né? Mas com agulha, tá? Agulha e moxa. Se conseguir colocar essa moxa aqui, ó, mochinha palito, né? Tá lá, legal. B13, B12, VG16, P7 e VG4. Moxa no B12, B13 e VG16, tá legal? Agora temos o outro lado. É muito bom, né? Essa mochinha aqui com cheiro, então, é fenomenal. Adoro isso. Sou apaixonado por mocha. Então, agora vamos falar de invasão do pulmão pelo vento-calor. Vento-calor, então ele não leva moxa. Concorda? Hum, Se já está quente, você não coloca não, moxa. Tá não vai legal? botar mais calor. Exatamente. Como o paciente chega? Ele também chega basicamente com os mesmos sintomas lá de invasão de vento frio, só que tem que ele apresenta febre, a febre um pouquinho mais alta, porque vento frio ele pode ou não apresentar febre, tá legal? Ele também pode apresentar dor na garganta, aversão ao frio, Secreção escura? secreção escura, secreção amarelada, né, mais escura, né, mais pegajosa, bem aquilo de a pessoa ter que suar muito mesmo para sair aquela bem produtiva, né, e dor de cabeça, mas aí não é só nessa área, ela tem uma dor de cabeça generalizada, ela tem suor, ela sua porque ela está com calor, e não, então ela tem um suor leve e sente sede, tá? Não precisa ter todos esses sintomas, tá legal? E normalmente, como isso veio? Veio porque ela ficou exposto ao calor e ao vento.
E Ficou também naquela pode ser, praia o dia todo com aquele calorão. exatamente, ou pode ser em função de trabalho, a pessoa que trabalha em caldeiras, cozinha, Hum, em locais assim, ou ela pode estar trabalhando assim, ou pode ter ficado exposto num lugar assim, né, a algum lugar quente, não necessariamente o calor do sol, tá? Em algum lugar quente, uma estufa, algo assim próximo a um local quente, ela pode ter tido isso. Mas o calor mais o vento. Se não tiver o vento, não havendo calor, tá, gente? É essa característica que a gente tem que ter. Então, aí ela chega com esses sintomas, a gente fecha, pergunta isso, que normalmente ela vem disso. Aí o que, que você vai fazer? Uma sessão também, tá? Às vezes chega a duas, né? Normalmente uma sessão. Você tem que eliminar o calor e tem também que ativar as resfriar. funções de descendência. Desculpa, Bernardo. Não, tem que resfriar esse paciente. Exatamente. Você tem que também ativar as funções de descendência e dispersão do pulmão e liberar também o exterior. Basicamente a mesma coisa, só que tem que agora você tem que eliminar o calor. Antes a gente estava dispersando o frio, agora a gente está dispersando o calor. Tá legal? E como a gente faz isso? Basicamente os mesmos pontos, sem moxa. Basicamente os mesmos pontos, mas a gente vai acrescentar alguns outros pontos que eliminam o calor, que são pontos muito bons para isso. A gente vai colocar lá B13, B12, VG16 e P7. Viu? Tudo igual, né? Agora, né? São os mesmos pontos lá. B13, B12, VG16 e P7. São pontos também. O primeiro ponto, B13, é o ponto do pulmão, ele vai fortalecer o pulmão. O B12 e o VG16 são pontos bons para expulsar o vento, mas a gente precisa fortalecer mais isso. Então, outro ponto bom para expulsar o vento, nesse caso, porque como é um vento calor, ele é mais intenso, o VB20, que é um ponto ótimo para expulsar vento também. E é claro, a gente tem que jogar o calor também para fora. Como a gente joga o calor para fora? P11 e IG11. São dois pontos também muito bons para você tratar isso. E o P11 tem uma combinação boa também, que é um ponto muito bom para dor na garganta. Se a pessoa tiver com a garganta inflamada, é até por isso que pode estar com febre, então o P11 ele é muito bom para isso. É bem no dedo, mas é um ponto bom para você trabalhar. A gente usa uma agulha pequenininha, eu não tenho aqui, mas se não tiver agulha pequenininha, agulha que a gente Agulha chama de Ting. agulha Ting, a gente Bota a agulha utiliza, normal mesmo, porque o usa a agulha benefício normal mesmo. vai ser bom para o teu paciente. Vamos para a terceira de hoje. Sim, sim. Invasão do pulmão, vento-água. Por que vento-água, né? É um resfriado também, mas que ele dá muito edema. Normalmente a pessoa fica com o rosto inchado, com os olhos inchados, alguns inchaços pelo corpo, porque o pulmão não está cumprindo a função dele, que eu falei lá, de regular a passagem das Descendência, águas. né? Isso, essa descendência dos fluidos corpóreos, né? Ele não está mandando lá a água sair, né? Os fluidos corpóreos, tanto pela bexiga, né? Através da urina, nem pelo suor, nem pela transpiração. Aí a pessoa tem a retenção. Aqui, normalmente, como ele chega no consultório reclamando que os olhos estão. Pô, de um dia para o outro, eu Pesados. acordei assim com o olho pesado, com o olho inchado, minha face, meu rosto está inchado, eu não sei o que que é. Eu até dormi bem, mas está com o rosto inchado. Estou sentindo calafrio, quase não estou conseguindo urinar, né? Às vezes apresenta um pouco de febre, às vezes apresenta um pouco de tosse, mas normalmente é aquele resfriado, ela sente mais indisposta, mas, é, mas principalmente a queixa principal é essa retenção de líquido, tá? Que pode ser, ele queixa muito mais na face, mas pode ser em qualquer outro local do corpo, tá? Tem gente que incha a mão, tem gente que incha o pé, tá legal? Pode ser isso também.
Tá legal? Que característica pela sua invasão de vento água. E como a gente fez? A gente pergunta se ela ficou exposta durante um tempo para umidade, né, e vento e frio, porque diferentemente de outro, era só vento frio, só vento calor. Esse não. Eu tenho que Esse ter tá três úmido. fatores para ter a característica da invasão do pulmão pelo vento água. Tem que ter umidade, porque é água, tem que ter o vento, porque é vento, e tem que ter o frio também, porque o frio ele joga e fica, porque se tiver calor, o calor vai expulsar a umidade, né? Ele vai secar, é tendência, né? O fogo seca a água, né? Então, não vai ter isso, vai ter esse frio que vai como estivesse condensando ali dentro da musculatura. Legal? Aí o que que a gente tem que fazer? Dispersar o frio, Uhum. dispersar a passagem das águas. Pode ou não utilizar a moxa. Nesse tratamento eu não gosto de utilizar moxa, tá? Eu só uso as agulhas, tá legal? E que a gente tem que fazer isso, tem que resolver a umidade, né? Tem que fazer drenar. Vamos usar pontos aqui para drenar líquidos corpóreos aí do mocho o tempo todo. Não, moxa, pode até usar moxa, que a moxa vai secar, vai ajudar, mas eu não gosto muito não. Eu acho que você consegue drenar melhor só com as agulhas, tá? Você vai ter os efeitos muito parecidos, porque ele não está tão deficiente com a invasão de vento frio, ele não está tão caído quanto, né? Tanto é que ele normalmente ele não queixa de secreção, aquela umidade, aquela coisa, aquela umidade muito clara, né? Aquela secreção muito clara. Ele tem esse tipo de umidade, mas não apresenta inchaço. E por que que ele não tem essa coriza? Porque a pele está segurando. Por isso que está inchado. Porque se ele tivesse com coriza, ele estava expulsando Tava esse ele líquido, né? eliminando. Estava eliminando. Tá legal? Mas não está errado em usar, não, tá, Roberto? Eu prefiro não usar. Então, vamos lá. Aí a gente começa aqui diferente. A gente começa com o paciente em decúbito dorsal, barriga para cima. Pontos. IG4, né? Um ponto, pode ver que o G4 tá na maioria deles aí. É um ponto muito bom para isso, é um ponto bom para drenar também. Um ponto dentro do meridiano do intestino grosso também, que é bom para drenar. Que é o Lembrando que paracoplado também, do pulmão. isso, que são basicamente as mesmas funções, tá? Eles têm basicamente as mesmas funções, estão dentro desse elemento, tanto o intestino grosso quanto o pulmão. O IG6, ele é muito bom para tratar edemas da face. O IG6 ele trata muito bem os edemas da face. Então, o IG6. Aí depois tu vai lá para a perna, você vai colocar dois outros pontos. BP9, que é um ponto muito bom para isso, é para drenagem do corpo de maneira geral, mas é melhor na perna, mas ele drena o corpo de maneira geral, tá? Você coloca também no E36, que é um ponto muito bom para drenar tudo, todo o corpo. Se tiver com a perna inchada, se tiver com a perna inchada, você pode colocar o BP6 também. Ele não é obrigatório, só se você tiver edema na perna, tá legal? Aí depois disso, né, aí pode colocar o P7 também, que é um ponto muito bom para tratar aí o pulmão de maneira geral. Lembrando que a gente está tratando de patologia no pulmão. Ele estimula muito essa função aí descendente do pulmão, né? E também abre a passagem das águas. Então, é um ponto importante para isso. Tá legal? E depois, claro, você vai colocar aí também o B12 e o B13, que também vai Virado de poder dar barriga para baixo. isso, barriga para baixo, tá legal? Alguém falou mestre da face. O que é mestre da face? Deve ser o IG6. É que são todos os pontos que regulam a face, né? O IG4 ele tem influência na face, né? Tanto é que se está com coriza,
tá com espirro, tá com dor no nariz, tá com dor na face, tá com dor de cabeça, o G4, ele é bom para isso. Eu não gosto de chamar, usar esses termos assim, não, tá, Sandra? Né? Porque a gente acaba limitando muito o ponto, né? Na característica dele, né? É um ponto bom para a face, ele tem muitas atividades aí na face, mas não quer dizer que ele é o mestre da face, né? Eu não gosto muito desses termos, a gente já acaba rotulando e ficando muito com aquilo, porque tem uma frase que eu gosto, né? Que nada assim, me domina, né? Eu acredito em um monte de coisa, também não acredito em um monte de coisa. O pessoal fala, que signo você tem? Normalmente as pessoas não acertam o meu signo, porque, gente, é só uma referência, não quer dizer que eu vou fazer isso a vida, né? Não é isso que vai me reger, né? Eu não sou, tem até um vídeo que eu falo que eu não sou um dos cinco, não sou nenhum dos cinco elementos, porque a gente não é, né? Se a gente é aquele elemento, então, para que tratar, né? Não, a gente pode estar no momento, pode ter mais tendência de um elemento ou outro, mas a gente não é aquele elemento, né? Senão era melhor nem tratar. Tratar para quê, né? Então, é isso aí. Eu acho que eu acabei, né? Então, Foi. vou passar rapidinho aqui só a patologia, né? Só o padrão e os pontos. Invasão do pulmão por vento frio. B13, B12, VG16, P7 e G4, utilizando moxa no B13, B12, VG16. Invasão do pulmão pelo vento calor. B13, B12, VG16, P7, P11, IG11 e VB20, sem moxa. Ó, sem moxa, né? Deu Invasão barulho do aí no pulmão. microfone. Oi? Eu acertei o Deu barulho aí microfone. no microfone, você É, acertou que ele. eu dei uma paulada nele aqui, dei uma usada nele. Invasão do pulmão pelo vento água, né? IG4, IG6, BP9, P7, B12, B13 e E36. Tá legal? Vai ajudar muito, além de eliminar a umidade. Quer dizer, vai drenar tudo aí em vocês, tá legal? Então, gente, falando com vocês é sempre muito bom aqui ter esse papo com vocês. Semana que vem a gente volta, vamos falar sobre Volta com três outros. pulmão. Volta com pulmão, que semana que vem nós vamos falar sobre a fleuma, né? A fleuma invadindo o pulmão. Fleuma umidade, fleuma calor e fleumas fluidos, todos eles obstruindo o pulmão. É isso aí, podemos terminar? Podemos fechar. Semana que vem, então, estamos aqui juntos. Isso aí. Então, gente, um abraço e até a próxima.